Olá, gente! Sala de catecúmenos, povo de Deus, tudo bem? Estamos aí, eu acho que está ao vivo, né? Pelo menos a gente está querendo através do YouTube. Mas, obrigatoriamente, todos têm que participar dessa sala no horário marcado, tá bom? Tanto é que não vai ter depois. Bom, se eu estou falando isso é porque você está participando da aula, então não há necessidade de falar. Gente, a nossa aula de hoje, diferente, é a primeira aula online que nós estamos tendo, que a proposta no início foi de todos participarem presencialmente. Então hoje eu quis fazer isto, porque nós estamos aí em viagem, mas vejo a necessidade de a gente ter esse estudo. E depois vocês vão ter a oportunidade de estudar na escola dominical as classes online, tudo bem? Então vamos lá, nós já estudamos, eu quero recapitular algumas coisas aqui para vocês. Então vamos tentar recapitular. A primeira aula que nós estudamos foi sobre a Bíblia. E até o final do curso você tem que decorar os 66 livros da Bíblia, os nomes, né? Então tem que decorar os 66, desde Gênesis e vai até Apocalipse. Nós aprendemos na primeira aula que a Bíblia tem 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Velho Testamento. Aprendemos que a Bíblia foi escrito em duas línguas, 3 línguas, né? Que o grego no Novo Testamento, o hebraico e algumas palavras em aramaico. Nós também aprendemos que a Bíblia ela foi escrita uma média de 1.500 anos, uma média de anos, mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia. E a Bíblia ela é inerrante, ou seja, a Bíblia ela não tem uma revelação especial de Deus, não há falhas. Portanto, a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. Entenda isto, que isto é importante para nós entendermos. A Bíblia ela é dividida em 2 partes, no Velho Testamento e Novo Testamento. Só para vocês entenderem que a Bíblia não foi encontrada da forma que nós encontramos hoje. Não, né? Capítulos, livros, ela foi encontrada, naquela época era escrito em papiros. Tanto é que a palavra papel vem de papiros, que era uma planta que dava muito ali em Israel e dava uma durabilidade maior. Por isso que se encontraram os originais. Hoje não temos mais originais na Bíblia. Às vezes nós usamos aquela expressão no original da palavra, mas na verdade não existe um original. Existe a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e que graças ao Senhor chegou hoje até nós. E portanto nós temos a palavra do Senhor nas nossas mãos. Entendendo isso, depois nós estudamos sobre salvação. A salvação, a gente sempre tem que se perguntar, né? Eu sou salvo, mas sou salvo de quê? Nós fomos salvos do inferno. Aliás, nós fomos salvos do inferno, porque nós estávamos no inferno, toda a humanidade estava no inferno, e Deus então nos tira do inferno e nos traz para a sua maravilhosa luz. Então, ao entender isto, nós vamos compreender a importância de saber sobre a salvação. Nós também trabalhamos na nossa sala sobre predestinação e livre agência. Vocês lembram aí? 3 palavrinhas que nós aprendemos: predestinação, livre agência e livre arbítrio. Entendemos que livre arbítrio é a liberdade de escolher a salvação. Eu posso escolher a salvação, eu tenho liberdade de escolher. Isto é livre arbítrio, de escolher a salvação. Predestinação já é uma outra coisa. Predestinação é você não tem a liberdade de escolher, porque Deus escolheu para você a salvação, porque você era incapaz de escolher a salvação. A livre agência é o direito de escolher de acordo com a sua natureza. Natureza essa caída. Então nós aprendemos sobre esses 3 pontos dentro da aula. E entramos então nos 5 pontos do calvinismo. Está anotando aí, gente? Vou fazer um exercício daqui a pouco, vocês vão receber o link para fazer aí no formulário Google, tá bom? Nós aprendemos os 5 pontos do calvinismo. Dentro dos 5 pontos do calvinismo, aprendemos que quem escreveu os 5 pontos do calvinismo não foi Calvino, mas foi
foram seus seguidores que escreveram, que foi um contraponto aos 5 pontos dos arminianos que escreveram primeiro sobre a liberdade e escolha do homem. Então nós falamos tudo isso e entramos então no primeiro ponto, que é a depravação total do homem. O homem está totalmente depravado, por quê? Porque lá em Gênesis 2:15 vai falar lá que 2:15, 16 e 17 vai falar que esse homem, ele está totalmente morto porque ele desobedeceu ao Senhor. E Romanos 5:12 vai dizer que por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depravação total não significa que o homem, ele não pode fazer nada de bom. Pode, mas não para a salvação. Certo? Certo, Raine? Até aí? Então tá bom. Nós aprendemos também no segundo ponto. O que é o segundo ponto? É uma eleição incondicional. O homem, eleição incondicional é que Deus, ele escolhe o homem, não dando nenhuma condição para que ele seja salvo, porque o homem não tem condições de dar alguma coisa para ser salvo. Então o incondicional é isso, é coisa bem simples. O terceiro ponto, que é a expiação limitada. Deus, ele morre. Ele não morre por todos, mas morre pela sua igreja. Ele morre pelos seus eleitos, ele morre pelos seus escolhidos. Depois falamos sobre a graça irresistível. Ou seja, Deus, o homem é totalmente depravado. Deus escolhe o homem sem querer nada em troca. E aí ele morre por essa igreja, morre pelos seus eleitos. Porém, ele usa algo para que a pessoa seja salva. E o que ele usa? A pregação da palavra. O meio para a salvação é a pregação da palavra. Por isso que membros da igreja presbiteriana, ela é evangelista. Por isso que os reformadores, os maiores evangelistas são os reformadores. Por quê? Porque parte do princípio que eu preciso pregar a palavra para que a pessoa, o eleito, ouça a palavra e há uma conversão. E por último, nós estudamos sobre perseverança dos santos. O que seria essa perseverança do santo? O crente perde a salvação. O presbítero Tiago ensinou isso muito bem. O crente, ele não perde a salvação, porque quem sustenta a salvação não é o homem, mas é o próprio Deus. Por isso que ele não perde a salvação. Isso é perseverança do santo, tá bom? Fazendo esse resumo, vamos entrar agora no estudo sobre trindade. O que é trindade? O que você entende por trindade? Vamos lá, eu não vou me aprofundar tanto assim, mas o estudo de hoje você vai entender, pelo menos assim, basicamente sobre a trindade. Muitos, quando falam de trindade, todos vão responder: eu sei o que é trindade. Trindade, né, pastor Genival, o que é? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não tem muito, pronto, isso é trindade. Ok, pode ser, pode não, é isso mesmo. Porém, como é essa trindade? Como isso acontece? Alguns, por exemplo, que não acreditam em trindade. Testemunho de Jeová, por exemplo, não acredita que existe a trindade. Testemunho de Jeová, eles vão dizer que eles creem no monoteísta. Ou seja, monoteísta nesse sentido que eu vou falar, que é antitrinitarianismo. Eles creem que existe apenas Deus, que o Espírito Santo é uma força de Deus e que Jesus Cristo foi criado e, portanto, ele não é Deus. Então isso é o que a testemunha de Jeová crê. Eles, por exemplo, até eles vão dizer que Jesus, na verdade, é um anjo Miguel, principal dos anjos. Esse é o que eles pensam. Também dizem que nós não cremos na trindade, porque essa palavra, até é uma pergunta, né? Quantas vezes a palavra trindade aparece na Bíblia? Raine, quantas vezes aparece a palavra trindade na Bíblia? Isso mesmo, Raine, menina inteligente, né? Na verdade, né, não aparece nenhuma vez a palavra trindade. Aí diz: se não aparece nenhuma vez, eu não posso então acreditar na trindade. Tá bom. Então, por exemplo, você não pode usar aliança e dizer que a aliança é importante, porque a Bíblia também não fala de aliança. Você não pode acreditar em adolescente, porque a Bíblia não fala de adolescente. Essa palavra, essa expressão. E tantos outros não aparecem na Bíblia que nós usamos. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia.
Mas então, como cremos e entendemos a Trindade? A gente precisa então agora, pastor, então como é que a gente crê na Trindade? Por mais que esse nome não apareça na Bíblia, mas ela fala o tempo todo na Trindade. Em Gênesis até Apocalipse, sempre vai aparecer ali a Trindade. Por isso, meus queridos, que igreja que não crê na Trindade é uma igreja herege, não é uma igreja cristã, não é. Mas antes de falar sobre a Trindade, vamos aprender três teorias sobre Trindade, em que as igrejas usam como prática de ensinamento. E depois vamos falar no quarto, em que nós cremos, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar aqui, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar do modalismo. O que seria esse modalismo? Essa é uma teoria sobre a Trindade. O modalismo, o que ele crê? O modalismo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Preste atenção. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Não são três pessoas distintas, e sim três formas ou modas em que Deus se manifesta. A palavra modalismo vem de moda. Ou seja, é como se Deus usasse uma máscara. Deus Pai, ele vai se fazer Jesus e usa a máscara e vem para o mundo. Mas em determinado momento ele vai usar uma máscara do Espírito Santo. E aí ele vai se fazer o Espírito Santo. Por isso que ele crê apenas num, mas que se faz em três, como se fosse uma moda. Ou seja, só existe o Pai, que se faz Jesus, que se faz o Espírito Santo. Em cada momento da história ele entra. No Antigo Testamento, ele era o Pai. No Novo Testamento, ele era o Filho. Após a morte de Jesus, ele é o Espírito Santo. Modalismo também é chamado de monarquismo, ou modalista. Em João 10, 30 diz: eu e o Pai somos um. Aí os modalistas dizem, está vendo? Eu e o Pai somos um. Então, por isso que nós não cremos na Trindade, nós cremos no modalismo. Será? Em João 14, 1 a 11 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos tivesses conhecidos, conhecereis também o meu Pai. Olha só, gente, presta atenção. Desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra o Pai. Não credes que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Credes que estou no Pai, o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, nesse texto aqui, ele está dizendo, e ele tenta explicar, que o Pai, na verdade, ele se fez Jesus no Novo Testamento. Por isso que é o modalismo. Mas esse texto, queridos, não está se referindo a isso, pelo contrário. Nós vamos ver mais tarde que está se referindo justamente à Trindade. E aí que nós vamos aprender no trinitarianismo, tá bom? Mas segure aí para a gente falar um pouco mais tarde. Segundo, é o que agora? Modalismo. Desculpe, estou ficando doido aqui. Subordinacionismo. Antes de falar do subordinacionismo, deixa eu falar uma coisa. Igrejas que aceitam o modalismo, a igreja local, aquela editora que tem, que a gente, a Árvore da Vida, que o Atmani é um escritor, e até interessante algumas coisas, mas só heresia aquele negócio, viu, gente? Corre disso. Tem um cantor que acho que o pastor Genival é da época dele, Voz da Verdade, já ouviu? Voz da Verdade. Rainha, já ouviu Voz da Verdade? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali. Então,
eles também acreditam no modalismo, né? Eles não creem, por isso que Voz da Verdade, ele só é bom para ouvir as canções, mas a igreja é uma heresia só. E Tabernáculo da Fé e tantas outras coisas, tá bom? Agora sim, segundo, subordinacionismo. O que é subordinacionismo? Subordinacionismo, eles creem na Trindade. Existe a Trindade. Creem na Trindade. Porém, eles creem de uma forma diferente. E infelizmente muitos da igreja creem também nisto. Por exemplo, se eu perguntar, Raine, quem é mais poderoso? Deus, Pai, Jesus ou Espírito Santo? Então, normalmente as pessoas respondem assim, né? Deus Pai é o mais forte. Poxa, ele é o super-homem. Aí os outros vêm e tal. Mas na verdade, nós cremos, todos são iguais. Mas no subordinacionismo, eles vão dizer o seguinte: não, existe uma subordinação, uma ordem aqui. Eles creem, por exemplo, antes de falar dessa subordinação, eles creem que Jesus ele é eterno e não criado, mas é submisso ao Pai. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas existe uma hierarquia. Muitos de nós, como eu falei, cremos assim, que é o mais importante da Trindade é o Pai, claro. Não, queridos, de forma alguma. João 14, 28, eles vão usar esse texto aqui, tá bom? Eu vou usar o texto que eles usam. João 14, 28 diz: ouviste que vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amássemos, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Pronto, pastor, o Pai é maior do que Jesus. Então, o subordinacionismo está correto. Calma aí, segura aí. 1 Coríntios 11, 13 diz: quero entretanto que saibais, se Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora pronto, é o subordinacionismo mesmo. Gente, como é que eu posso responder a isto? Nós não cremos no subordinacionismo. O Pai, ele não é maior do que Jesus, e Jesus não é maior do que o Espírito Santo. Vamos entender que Jesus, quando veio ao mundo, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Portanto, o homem Jesus, ele era subordinado. O homem Jesus, não o homem Deus. Ele precisava disto. Portanto, quando ele fala, por exemplo, olha, o Pai é maior do que eu, ele está falando da humanidade de Jesus, e não a deidade de Jesus, e não que Jesus, o Deus Jesus, esteja falando isso, mas é humano de Jesus. Tanto é que, se eu for então nisto, Jesus teve um momento que ele teve sede. Eu vou dizer, mas que Deus é esse que tem sede? Então Jesus não é Deus, se ele tem sede, mas é o homem Jesus é que teve sede. Tá bom? Então por isso nós não cremos no subordinacionismo. Terceiro, vamos correr, gente, vamos correr, porque senão temos que almoçar, hein? E alguns nem tomaram café, ou estão tomando café ainda, né? E assistindo, mas tudo bem, não tem problema. Terceiro, que nós cremos é no triteísmo. O que é triteísmo? O triteísmo, ele se parece muito, então com aquilo que a gente crê. Então a gente precisa ter muito cuidado. Vamos lá, triteísmo não crê no subordinacionismo, não crê no modalismo. Ele crê que o Pai é Deus, ele crê que o Filho é Deus, ele crê que o Espírito Santo é Deus, ele crê que existe a Trindade. São três deuses. Esse que está o problema. O triteísmo crê nos três deuses, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. São chamados um, pois são um em um propósito e caráter. Deixa eu explicar aqui melhor para vocês entenderem. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, fazem parte da Trindade, mas eles não creem que os três são um. Eles não creem nisto. Eles creem que de fato os três são distintos, não fazem parte de um. O texto bíblico que pode ser usado é no batismo de Jesus, para entender melhor o que eu quero falar. No batismo de Jesus. Mateus 3, 16 a 17 diz, olha só, verso 16:
Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então olha só, nesse texto eles vão dizer: olha, está vendo? São os três, não são juntos, cada um tem a sua função e o seu ministério. Se parece muito com aquilo que cremos, mas com uma diferença que eu vou explicar agora. O que nós cremos é o trinitarianismo. Anote aí, trinitarianismo. No trinitarianismo nós cremos que são três pessoas, porém co-eternos. É como se você estivesse olhando na eternidade, você visse três pessoas bailando ali na eternidade. Você vai chegando perto e quando você percebe, é apenas uma pessoa que está ali, é a Trindade. No trinitarianismo, nós não cremos que as três pessoas... No trinitarianismo, não crê que as três pessoas são uma pessoa. Não. São um na essência, mas distinto na função. Nós chamamos isso na teologia de economia da Trindade. Ou seja, cada um na sua função. Trindade consiste em três pessoas, que são distintos na função, mas na essência são um. Eu vou dar um exemplo para vocês, que alguns não gostam de dar esse exemplo, mas eu preciso dar esse exemplo para a gente entender. Tanto é que alguns professores de teologia não usam esse exemplo, mas eu vou usar. Não tenho aqui esse exemplo, aqui nas minhas mãos, mas um ovo. Um ovo, por exemplo, deixa eu perguntar para vocês, um ovo faz... Raine, um ovo, vai lá Raine, vamos lá, agora essa você sabe, essa é fácil. Um ovo... o que tem dentro do ovo? Dentro do ovo não, o ovo em si, quantas partes ele tem? Casca, a gema e a clara. Ela entende, rapaz, essa menina é inteligente, hein? É isso mesmo, casca, gema e o ovo, e a clara, três, certo? A pergunta que eu faço, pastor, nesses três, qual que é o mais importante do ovo? Aí você vai dizer, não, a casca não é importante. Então tira a casca, o que acontece? Não tem ovo. Ela é importante. Os três são importantes para fazer parte desse ovo. E aí quando a gente começa a entrar um pouco mais nesse exemplo, mas a casca é ovo? É. A gema é ovo? É, mas ela sozinho ela não é ovo. Faz parte. A grosso modo, é isso que é a Trindade. A grosso modo que eu estou falando isso aqui, tá bom? São distintos, mas na função cada um tem a sua função. Cada membro da Trindade tem uma função dentro da economia. O Pai é Deus, certo? Vamos lá, vamos ver alguns textos aqui. Olha lá, primeiro, o Pai ele é Deus. A Bíblia diz isso, em João 6:27 diz: trabalhavas não pela comida, João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então, o Pai é Deus. Romanos 11 também diz: que diremos, pois? 11:7. Que diremos, pois, que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou o que os mais foram emudecidos. Não esquece isso aqui, vamos só ficar com aquele primeiro lá, tá? O Filho, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. João 1, de 1 a 14, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é o que, gente? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Agora vamos lá correr no 14, 14 vai dizer isso, né? O que não está o 14, deixa eu ver aqui. Mas, ou seja, o verso 10, desculpe, o 10, né? Está aqui. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era um seu, e os seus não o receberam. Depois ele vai dizer, mas por quantos que receberam, deu, e aí ele trabalha em cima disso. O verbo quem é aqui, gente? No princípio era o verbo,
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É Jesus Cristo. Jesus. Romanos 9,5 diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo o Deus, bendito para todo sempre. Isso aqui foi bacana, né? Então é Deus. Jesus é Deus. Olha só que interessante, a Bíblia está falando que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Atos capítulo 5, verso 3 e 4, por isso que o Espírito Santo não é uma força de Deus, ele é Deus. Diz assim em Atos 5, verso 3 e 4. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria o teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Em Atos, lá no verso 3, vai dizer: olha, você mentiu ao Espírito Santo. No verso 4, ele vai dizer: não mentistes a homens, mentiste a Deus. Ou seja, ele está dizendo: o Espírito Santo, ele é Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8,9 diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, gente, o Espírito de Deus que habita em vós. Mas vamos aqui, caminhando para o final, nós podemos observar que os três aqui, como nós acabamos de falar, que na questão da função é diferente, mas na essência é um. Mas a Bíblia também fala em textos que mostram a Trindade, que estão juntos ali. Gênesis 1:26 diz: também disse Deus, aqui alguns vão dizer que não, aqui é Elohim, aqui está falando a força de Deus, mas vamos lá. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Na criação está aqui, no plural: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 11:7 diz: vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Está vendo? Estão juntos. João 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã Marta. 11:2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu de bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Essa aqui não tem muito a ver não, né? Não. Vamos esquecer isso aqui, tá bom? Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôs liberdade aos algemados. Mateus 27:19 diz: estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolva com esse justo, porque hoje tive um sonho, muito sofri a seu respeito. Gente, eu acho que eu estou usando alguns textos aqui, não está encaixando aqui, mas o mais importante que eu quero passar para vocês, é que o mais importante, que vai falar vários outros textos, vai falar, a Bíblia está cheia de textos, como nós acabamos de ler, Gênesis 1:26, façamos um homem à nossa imagem, Gênesis 11:7, lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos, Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Mateus 27:19 fala do batismo de Jesus, João 1:32, 34, ele vai falar do batismo de Jesus, onde aparece ali a Trindade, mostrando que existe a Trindade. Por isso que eu falo que a Bíblia está repleto de exemplos mostrando isso, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui a nossa aula. Quantos minutos foi aí, pastor? Opa, então tá bom. Então, vamos encerrar. E eu quero passar também para vocês, nós vamos enviar para vocês daqui a pouco o formulário para vocês fazerem, tá bom? Não deixe de fazer
hoje esse formulário e envie para nós. Você vai lá no chat, coloca o seu nome como livro de chamada para saber quem está participando. E depois a gente vai estar recapitulando um pouco mais e entrando um pouco mais do assunto ainda sobre a questão da Trindade, tá bom? Valeu, gente, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, possa tirar proveito muito dessa aula. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque aprendemos nessa manhã sobre a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Senhor esteja sempre nos mostrando aquilo que é tão importante, doutrinas tão importantes para a nossa vida do dia a dia. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e tenham todos um bom domingo no Senhor Jesus.